E aí, pessoal, vamos lá. Hoje vamos treinar pontuação. Vamos fazer aqui 12 perguntas. Para isso, eu peço que vocês peguem uma folhinha de caderno, porque vocês vão anotar as respostas e, na sequência, a gente vai conferir como é que você está no critério colocação de vírgula, de ponto, ponto e vírgula, etc. Vejam, aqui você tem um modelo. Vocês façam desse mesmo jeito aqui no caderno. Olha só. Você coloca 6 quadrinhos para você colocar uma letra no interior. Essas perguntas, as 6 primeiras vão valer 1 ponto. Depois você faz mais 6 quadrinhos que valerão 2 pontos cada vez que você acertar. A cor bege significa que são perguntas do nível fácil e a cor azul são perguntas do nível difícil. Então, começando aqui o nosso teste, vejam a primeira pergunta. Marque a alternativa em que a vírgula está sendo utilizada corretamente. E aqui nós temos letra A frase está aqui, letra B e letra C. Eu não vou fazer a leitura agora para não influenciar na sua resposta, uma vez que a minha leitura precisaria ter a pausa necessária para pronunciar. Daqui a pouquinho a gente confere. Vamos aqui para a segunda pergunta. A frase que tem uma vírgula mal colocada é: comprei na feira, está aqui a frase inteira, outra frase completa e a terceira frase. Conta aí 15 segundinhos para vocês acharem a resposta correta. Pergunta de número 3. Gosto de todo tipo de bicho, gato, cachorro, papagaio, galinha, porco. A vírgula se justifica porque há um termo deslocado, porque temos um aposto ou temos elementos de uma mesma sequência. Qual a alternativa correta você marca para 15 segundos. Pergunta de número 4, pessoal. Onde se encaixa a vírgula na frase? Ao cair da tarde, os moradores subiram o monte para ver o pôr do sol. A vírgula se encaixa após tarde, após moradores ou após monte. Olha novamente a frase e marque aí 15 segundos. Pergunta 5. Clara passeava pelos jardins. Naquela época havia jardins, havia paz, havia natureza em abundância. Quantos pontos deve haver nesse período? Apenas o ponto, nada de vírgula, 2 pontos, nem ponto e vírgula. 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. E a última pergunta da primeira etapa é a seguinte. Inicialmente, Maria queria passar a lua de mel no Egito. Eu, entretanto, não quis. Após a palavra Egito, deveria aparecer um ponto, uma vírgula, um ponto e vírgula ou 2 pontos. Ok, marcou direitinho? Agora a gente vai corrigir a primeira parte do desafio, ou seja, as 6 primeiras questões que você marcou. Na sequência, você faz a segunda parte. Então, vejamos aqui. Pessoal, nessa primeira questão, a alternativa correta, a vírgula está sendo utilizada corretamente na letra C. Por quê, professor? Vejam que a palavra Júlia está separada do restante da oração, porque aqui nós temos um vocativo. Júlia está sendo evocada, ela está sendo chamada. Júlia podia ter aparecido no começo da frase ou no fim, coloca uma vírgula. Se aparecesse no meio, ficaria entre 2 vírgulas. Na letra A, você percebe que não há vírgula antes da palavra Pedro. E na letra B, você vê aqui que o sujeito e o predicado desta oração foram separados pela vírgula, o que não deve acontecer. Na segunda questão, perguntamos, a frase que tem uma vírgula mal colocada. Ora, você entende o seguinte, toda vez que você vai apresentar uma sequência de palavras, você deve utilizar a vírgula. Mas veja que aqui no finalzinho da letra A, nós temos uma vírgula que antecede a conjunção I. E a gente entende uma coisa. Se você falasse, comprei na feira feijão, arroz, vírgula, tomate, tudo bem. Você poderia deixar essa vírgula se retirasse a conjunção.
Como nós colocamos a conjunção nessa oração, a vírgula não existe. Então, a alternativa A tem a vírgula mal utilizada. Na letra B, nós temos um aposto, cuja capital é Fortaleza, não tem problema algum. Na letra C, nós temos a vírgula antes da conjunção, não tem nenhum problema, certo? Na terceira questão, nós temos isso aqui, ó. Gosto de todo tipo de bicho, gato, cachorro, papagaio, galinha, porco. A vírgula se justifica por quê, pessoal? Olha só, gato, vírgula, cachorro, vírgula, papagaio, vírgula, galinha, vírgula, porco, reticências. Então, percebam que há uma sequência, há uma lista de palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Portanto, alternativa C na questão de número 3. Na questão D, nós perguntamos onde vai se encaixar a vírgula na frase que diz: ao cair da tarde, os moradores subiam um monte para ver o pôr do sol. E você vai marcar a vírgula na letra A. A vírgula vai ficar bem aqui. Ao cair da tarde, vírgula. Por quê? Porque essa expressão aqui se refere a tempo. É um adjunto adverbial de tempo, que foi deslocado. Se essa expressão aparecesse no final da frase, nós não colocaríamos vírgula. Como apareceu no começo da frase, utilizamos essa vírgula. Na questão de número 5, Clara passeava pelos jardins. Naquela época havia jardins, havia paz, havia natureza em abundância. Quantos pontos deve haver nesse período? E antes de mais nada, a gente chama a atenção para essa questão, porque aqui existe um dos maiores problemas de pontuação. Quando a pessoa confunde o emprego do ponto com o da vírgula no interior do parágrafo. Então, essa é uma questão que vai fazer a gente perder de uma vez por todas esse medo de utilizar o ponto no lugar da vírgula ou a vírgula no lugar do ponto. Vejamos aqui. Olha só. Prestem atenção na entonação. Clara passeava pelos jardins. Naquela época, havia jardins, havia paz, havia natureza em abundância. Vocês perceberam que quando a gente falou jardins, colocamos um ponto aqui, porque essa pausa é maior do que a que acontece após a segunda ocorrência de jardins e após a palavra paz. Vejam novamente. Clara passeava pelos jardins. Ponto. Naquela época, vírgula, havia jardins, havia paz, havia natureza em abundância. Vejam que essa frase tem duas maneiras de se pronunciar. Eu também poderia falar assim, olha só. Clara passeava pelos jardins naquela época, ponto. Se eu fizesse um ponto aqui, você percebe que a entonação é maior. E, ao mesmo tempo, essa entonação me permite observar que eu estou encerrando um enunciado. Clara passeava pelos jardins naquela época, ponto. Ou, se você quiser colocar o ponto aqui, depois de jardins, Clara passeava pelos jardins. Veja que a frase se encerra. Essa minha entonação de definição de frase é bem perceptível. Não é a mesma quando nós falamos jardins aqui, ó. Naquela época, vírgula, havia jardins, havia paz. Então, veja que é diferente. E, por último, temos o ponto que encerra a abundância. Portanto, são utilizados 2 pontos nessa quinta questão. A sexta questão, você vai ter um ponto e vírgula após a palavra Egito. Inicialmente, vírgula, Maria queria passar a lua de mel no Egito, ponto e vírgula. Eu, entretanto, não quis. Professor, o uso desse ponto e vírgula se deve a quê? Percebam que nós temos duas orações. As duas orações já têm vírgulas e o ponto e vírgula significa que essa segunda oração, que você percebe até mesmo o uso do entretanto, da conjunção entretanto, essa segunda oração, ela serve como uma oposição em relação à primeira oração. Então, o ponto e vírgula é uma entonação maior do que a da vírgula, no entanto, menor do que a do ponto. Você vai usar o ponto e vírgula quando você já tem duas frases grandes, marcadas por vírgula, em que se observa que a presença de um ponto aqui cortaria totalmente o raciocínio da segunda oração. Ou seja, se eu percebo que essa segunda oração, que tem um entretanto, está diretamente ligada à primeira oração, eu devo utilizar um ponto e vírgula, porque após a palavra Egito, a gente não faz uma pausa definitiva e nem encerra o raciocínio, uma vez que esse raciocínio continua com a segunda oração. De modo geral, o ponto e vírgula é um ponto intermediário entre a vírgula, que indicaria que essa frase é uma continuidade da primeira, e o ponto, que indicaria que essa seria uma nova frase. Nós temos no card uma aula sobre ponto e vírgula. Ok, pessoal? Muito bem. Agora nós vamos para as perguntas que valem 2 pontos.